Essa felicidade que sonhamos, árvore milagrosa que supomos, toda arreada de dourados pomos, existe sim. Mas nós nunca a encontramos, porque ela está sempre apenas onde nós a pomos, e nós nunca a pomos onde nós estamos. Para refletir sobre a felicidade e onde ela se encontra, onde nós a colocamos, eu convido você para estar conosco nesta noite. Segundo Aristóteles, a felicidade é um anseio básico, a meta básica primordial do ser humano. Todas as outras metas seriam consequências dessa meta maior. Ou seja, nós buscamos outras coisas, na realidade, como forma de encontrarmos a felicidade. Aristóteles propõe isso quando vai, no seu livro Ética a Nicômaco, falar sobre esses aspectos mais da vida relacional, da vida moral, da vida intrapessoal. Mas especialmente porque ele vem de uma tradição que ficou bastante impactada com a vida de Sócrates. E Sócrates vai colocar como base, né, não de uma maneira direta, digamos assim, mas como a gente pode encontrar em dois livros que a gente publicou sobre a sabedoria de Sócrates, comparando com o Espiritismo, comparando com o Evangelho de Jesus, um livro publicado pela editora ID, A Sabedoria de Sócrates e o Cristianismo Redivivo, e um outro livro publicado pela editora Ferrex, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né, Os Últimos Dias de Sócrates. Então, quando a gente vai analisar os diálogos platônicos, a gente vai entender basicamente que a proposta de Sócrates para a felicidade seria encontrarmos uma vida virtuosa, desenvolvermos as virtudes em nós a partir da existência, da ética para com o outro e para consigo mesmo, e nessa perspectiva se tornar uma pessoa melhor. A vida do filósofo, inclusive, ao amar a sabedoria, ao ser um amante da sabedoria, era encontrar essa virtude maior, a sabedoria, que englobava outras características, né? A de ser justo, amoroso, enfim, todas as outras virtudes estariam englobadas na vida idealizada de um sábio, do qual o filósofo buscava encontrar ao longo da sua trajetória. E Sócrates causa um impacto porque, apesar de financeiramente não ter quase nada, ele se mantém fiel ao seu ideal, e isso causa um impacto quando você vê ali o diálogo Fédon, que é um verdadeiro tratado de imortalidade da alma, em que Platão traz à baila temas sobre a imortalidade, sobre reencarnação, sobre reminiscências. Só que a curiosidade ou a grandiosidade desse tratado é que não é um tratado teórico, é um relato dos últimos dias, na verdade, dos últimos instantes de Sócrates no cárcere, conversando com vários discípulos, vários seguidores, mas Platão não estava lá, segundo o próprio diálogo. Então Platão é uma testemunha indireta, segundo o diálogo. Então, essa calma, essa tranquilidade traz à baila, traz, né, na discussão filosófica, primordialmente, a ideia do que seria ter uma vida boa. Antes de Sócrates, a proposta do conhece-te a ti mesmo já existia, do gnóti autum já existia, mas era uma proposta mais assim fisiológica ou física, em que os antigos sábios, né, eles colocavam o homem, conhece-te a ti mesmo, no sentido de cada um perceber a sua inferioridade, a sua insignificância diante dos deuses. É Sócrates quem traz essa fala, essa proposta, para uma interiorização, né? Então ele dá uma dimensão psicológica de autoconhecimento. E essa dimensão psicológica de autoconhecimento tem tudo a ver
com essa dimensão talvez transcendente e espiritual, que se bebe também das consequências da palavra socrática, da tradição platônica. Então, a tradição socrática, a tradição platônica é muito vasta, daí encontramos uma corrente cética, encontramos uma corrente de vários aspectos, inclusive uma corrente mais espiritual, né, uma corrente mais transcendente. Então, para se desenvolver, né, nessa transcendência, pegando então essa corrente, a gente precisaria também se desenvolver psicologicamente falando, no sentido de autoconhecer-se, né? E aí a gente vai encontrando uma perspectiva de melhoramento e, portanto, também uma perspectiva de felicidade. Esse melhoramento, essa vida virtuosa, no final das contas, seria para encontrarmos a eudaimonia, ou a verdadeira felicidade, que não depende dos prazeres externos, não depende das coisas externas, nem vem com a vida material. Na realidade, traz uma dimensão muito mais íntima, por isso é uma verdadeira felicidade. Nesse sentido, portanto, se pensarmos a felicidade do ponto de vista socrático, platônico, seria o conhecimento das virtudes, seria não só o conhecimento das virtudes, mas o desenvolvimento das virtudes. Porque não adiantaria, na filosofia socrática, conhecer teoricamente as virtudes, manipular a verdade para convencer o outro, se você não fizesse uma radical modificação de si mesmo, numa vida diferente com uma relação no mundo. Essa era, inclusive, a grande crítica que os filósofos faziam aos sofistas, que sabiam, né, a arte retórica de convencimento, que Sócrates também sabia, por isso que ele é acusado de sofista, mas ele sabia essa arte retórica de convencimento de uma maneira diferente e não desarticulada com a vivência. Quando pegamos, então, a tradição cristã, vamos encontrar pelo menos duas passagens que eu queria enaltecer nesse episódio, nessa palestra, que são duas passagens de Jesus, né? Uma conversando com Pilatos e outra conversando com os seus discípulos. Na conversa com Pilatos, que a gente encontra, por exemplo, no capítulo 18, ali pelos versículos 33, e eu vou ler. Então Pilatos entrou novamente no pretório e chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo, ou os outros te disseram isso de mim? Então respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Então Pilatos, com ironia mais uma vez, né? A pergunta já é irônica, a primeira, né? Depois vem uma outra pergunta irônica: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que é que você fez? O que é que fizeste? E Jesus então responde: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Então Pilatos, mais uma vez, faz uma terceira pergunta, também irônica. Então tu és rei? E responde Jesus: Tu dizes, eu sou rei. Para isso nasci. É para isto que vim ao mundo. Então agora ele afirma um reinado. Que parece eu venho ao mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. E aí vem Pilatos com a quarta pergunta irônica. Agora, talvez uma pergunta mais filosófica profunda. E o que é a verdade? E tendo isso, saiu de novo e foi ao encontro dos judeus. E é interessante que nessa pergunta, até então Jesus vai respondendo. Percebe o diálogo? Mas nessa pergunta não há resposta. O diálogo não continua, pelo menos João não anota. Então, se João não anota, a gente imagina que o diálogo ali se encerra, porque logo em seguida Pilatos vai até os judeus e disse: olha, eu não encontrei nele nenhuma
nenhum motivo de condenação. Então, fica ali um silêncio, porque é uma pergunta que talvez, né, Jesus estivesse propositalmente deixando silêncio para termos mais humildade, e a gente encontra isso muito bem trabalhado, né, não diretamente essa passagem de Jesus, mas a gente pode fazer um paralelo no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec traz fora da caridade não há salvação, e ele analisa outras propostas. Então, uma das propostas muito sedutoras, por exemplo, para quem é espiritista, seria fora da verdade não há salvação. Mas aí seria uma proposta presunçosa desse espiritista, como se o espiritismo trouxesse a verdade. E Allan Kardec lembra disso. O que a gente pode saber sobre a verdade completa, né? Porque aí vem um tema que a gente está querendo trazer. A verdade absoluta, a verdade completa, é patrimônio dos espíritos puros. Isso o Espiritismo traz bem ao encontro do que encontramos aí nessa passagem de Jesus e o de que Sócrates, a filosofia socrática trazia. O sábio, o espírito crístico, ele obtém, né, o conhecimento da verdade. Ele está em pleno acordo com a harmonia universal. Ele e Deus se fundem em um só, porque não só Deus está nele, como Deus está em nós, mas ele também está em Deus. Agora, nós não estamos em Deus no sentido de entendermos os arcanos, né, as profundidades do universo. Então, é uma vinculação, mas unilateral, porque nós estamos ainda distanciados pela nossa imperfeição, pelas nossas dificuldades de percepção, na nossa vista embaçada do ponto de vista espiritual. E aí vem a consequência dessa passagem, que nos remete a outra passagem de Lucas, em que Jesus está com os discípulos, e os discípulos perguntam onde seria fundado na terra, construído na terra, o reino dele, né? E, consequentemente, o reino de Deus. Porque é esse reino que Jesus estava falando. E então, alguns começam a, de forma mais material, localizar o reino. De certa forma, o que Pilatos fez. Você é rei, né? E Jesus fala, não, meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, os meus súditos, né, os meus seguidores teriam combatido para que eu estivesse aqui. Meu reino não é daqui. E os discípulos então perguntam onde é que vai ser construído o reino de Deus. E então Jesus olha e vai dizer, o reino de Deus não vem com as coisas exteriores. Não podereis dizer que está ali ou acolá, porque o reino de Deus está, e aí a gente pode ter algumas traduções, dentro de vós ou entre vós. E me parece que são traduções que se equivalem. Por quê? Digo isso. Então, uma interpretação que vem ao encontro da doutrina espírita, ao encontro dessa perspectiva onde se encontra a felicidade, quando nós construímos o reino de Deus dentro de nós, e estamos numa coletividade em que a maioria das pessoas também conseguem construir o reino de Deus dentro delas, esse reino de Deus interno se traduz no reino de Deus externo. Então, o reino de Deus está entre vós. Mas também a gente pode pensar na consequência da filosofia socrática. Não adianta ser um sábio excluído do mundo. O sábio, né, ele precisa estar em relação com o mundo, porque é na relação com o outro que a ética, né, a ética se impõe. Essa relação ética com o outro. Então, quando o reino de Deus está construído dentro de nós, uma consequência natural é a gente querer compartilhar esse reino de Deus, que é a fonte de verdade. Veja que logo em seguida Jesus fala da verdade, o reino da verdade. E essa verdade gosta de ser compartilhada, pelo menos a verdade que está relativa ao nosso alcance. Isso nos remete ao mito da caverna de Platão, em que o sábio, né, na verdade,
o homem que se desvincula das correntes que o prendia ali no fundo da caverna, vislumbra um horizonte maior. E ele, por estar vislumbrando o horizonte maior, e agora está vinculado a uma sabedoria maior, e portanto a uma vida virtuosa, ele tenta voltar. Então ele não fica lá fora da caverna. Ele volta para dentro da caverna para tentar alertar, para poder contar as coisas para aqueles que estão acorrentados e até tentar desacorrentá-los também. Então, quando nós estamos evoluindo, crescendo, é natural o desejo de compartilhamento, porque o desejo do amar o outro nos leva a querer que o outro que nós amamos esteja junto conosco nessa ascensão. Então, o reino de Deus interno começa a ser construído externamente também. Então, faz muito sentido esse reino de Deus que está entre vós. É nessa perspectiva que a doutrina espírita examina muito bem a questão da felicidade. E ali, entre as perguntas 920 e 922 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai trazer questões basicamente sobre a felicidade. Então, basicamente ele vai resumir isso que a gente está colocando, né? A felicidade completa, essa felicidade absoluta, é patrimônio dos sábios. É patrimônio da vida crística. Uma fala mais espírita, é patrimônio dos espíritos perfeitos. Esses que atingiram a perfeição têm também a capacidade da pureza, né? Da visão cristalina, pura de percepção. Então a felicidade completa, por isso que Allan Kardec, ao analisar também essa passagem de Jesus, traz uma avaliação, né, em O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a felicidade não ser deste mundo. De fato, um mundo de provas e expiações, indo para o caminho da regeneração, no primeiro passo da regeneração, né, no rumo do mundo de regeneração, não é um mundo perfeito, porque o próprio mundo de regeneração, segundo a visão espírita, não é o estágio maior. É como se fosse uma pausa, um respiro ou seja, um respiro sem as duras expiações para um novo patamar futuro, de mundo feliz, para depois um outro patamar que seria o mundo celeste. Então, o mundo celeste, o mundo celestial, que a gente não tem nem condições total de entender como é que seria, é um mundo que a natureza meio que se funde à natureza espiritual, a natureza material meio que se funde à natureza espiritual. Então é uma outra perspectiva, e é nesse momento que a gente pode pensar na verdade, na felicidade completa, né? Nesses espíritos dessa estirpe. Então sim, a felicidade completa não é deste mundo. Portanto, também não é deste mundo interior que nós estamos acostumados. Mas aí, então, Allan Kardec, ele tenta esmiuçar um pouco mais. E percebendo, né, a possibilidade, quais seriam as possibilidades? Ele faz a pergunta que eu queria ler, 922. A felicidade terrestre, então, é como se ele fizesse um resumo, é relativa à posição de cada um. A posição de cada um do ponto de vista de evolução. Então, percepção espiritual, clareza espiritual. Então, a felicidade relativa. A felicidade absoluta não dá, a felicidade relativa dá. Agora, o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Ou seja, nessa relatividade de cada um, às vezes o que é ser feliz para mim não é ser feliz para você. Haverá então, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? A felicidade completa, não. Essa é a felicidade relativa. Então, ele já sai dessa questão mais profunda, filosófica, e adentra mais nessa questão de vida. A felicidade possível, o que é que teria em comum? E os benfeitores respondem, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila
e a fé no futuro. Então, percebamos, é como se nós pudéssemos, então, de forma didática, juntando, né, os ensinamentos do Livro dos Espíritos, da Boa Nova, da própria filosofia socrático-platônica, entender que existe uma felicidade absoluta, que é também uma felicidade ideal, e existe uma felicidade relativa, que é também uma felicidade possível. Então, a felicidade absoluta ideal, a gente vai ter que ter paciência, muita paciência para poder adentrar nela. Ela é uma meta a ser alcançada, mas a felicidade também é possível, né, quando nós percebemos a felicidade relativa, e é nesse sentido a felicidade também é um meio. Então, a felicidade ela é tanto uma meta a ser alcançada, quando a gente pensa em felicidade ideal, ou um ideal de felicidade, mas também um processo, um meio, uma ferramenta, quando a gente pensa na felicidade relativa, na felicidade possível. E é essa que Allan Kardec pergunta. Então é essa, não apenas a felicidade ideal, que a gente talvez precise refletir, porque senão a gente vai entender a visão espiritista como uma releitura apenas de uma proposta um tanto quanto masoquista, de que na Terra é para sofrer, 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 visando um futuro apenas. É uma verdade, mas essa verdade ela precisa ser ampliada para entender que não é um sofrimento por um sofrimento. É um sofrimento para uma aprimoração. Beleza. Mas além disso, que em meio a esse sofrimento, como a vida é muito complexa, a gente pode, ao mesmo tempo, estar passando por um sofrimento, por uma dor, mas feliz. Relativamente falando. A gente pode estar passando por dificuldades, porém tranquilo. Então é isso ali que Paulo vai traduzir, por exemplo, quando vai dizer que ele está com o corpo desconjuntado, mas permanece no bom combate, né? Permanece ali na caminhada. Então, dentro dele, o ser estava venturoso, alegre, embora partes dele externamente estivessem angustiadas, quebradas, inclusive do ponto de vista mais físico. Então, nesse sentido, essa felicidade, a doutrina espírita, e eu acho uma proposta fantástica, né? Pra vocês terem ideia como eu gosto de estudar esse tema, o meu mestrado e o meu doutorado, né, na parte acadêmica, foram sobre essa questão da felicidade, sabe? Uma área que a gente chama de psicologia positiva e psiquiatria positiva. E lendo muitas propostas, né, lendo muito sobre o assunto, eu ainda fico com essa resposta prática, pragmática e muito aprofundada, que vem sendo, de certa forma, corroborada. Então, porque veja, primeiro, a doutrina espírita aí, ela não nega a existência material. Ao contrário, os benfeitores vão começando a dizer, do ponto de vista material, a posse do necessário. Então, ela não nega, dizendo que a gente precisa ter uma vida de martírio em relação ao corpo para podermos cuidar do ser espiritual. Ao contrário, ao cuidarmos do nosso corpo, nós também estamos fazendo um autocuidado. Esse autocuidado, simbolicamente, nos traz a ideia de cuidado de si mesmo, conhecimento de si mesmo. Então, a questão é o excesso, a questão é o culto ao corpo, o culto ao materialismo, à exterioridade. Então, e nesse sentido, a doutrina espírita fala a posse do necessário. E é interessante que várias pesquisas vão dizer o seguinte, dinheiro traz felicidade? Acho que essa é a grande questão que se coloca aí nessa perspectiva. E os estudos mostram o seguinte, olha, até certo ponto, né, o bem-estar material, o dinheiro, ajuda na felicidade sim. E é por isso que você encontra
países desenvolvidos, como um todo, com índices de felicidade maiores, mais elevados do que países pobres. Por quê? Porque, em geral, a população aqui está homogeneamente com condições que estão aí, a gente corrobora a doutrina espírita, que é tão como necessário para viver, né? E aqui não. Num país muito pobre, a maior parte das pessoas, né, não tem saneamento básico, não tem questões básicas para a subsistência. Então, situações que diminuem a dignidade humana e, portanto, humilham, mexem com o lado moral, né, o moral do ser humano. Agora, as mesmas pesquisas mostram que o seguinte: países complexos, a gente pode dizer assim, em desenvolvimento, como o Brasil, outros países semelhantes, em que a gente tem bolsões de miséria e bolsões de superdesenvolvimento. Então a gente tem essa heterogeneidade. Os níveis de felicidade de países desse tipo muitas vezes são parecidos aos níveis de felicidade de países mais desenvolvidos. Por quê? Porque aqui você tem uma complexidade maior e certamente o índice de felicidade de uma parcela da população que tem o básico necessário para viver eleva o índice geral do ponto de vista estatístico. É interessante também perceber pesquisas com pessoas que ganharam na loteria, que é o grande sonho, né? Especialmente no início de ano, sempre tem o bolão do final de ano. E aí fizeram pesquisas com pessoas que ganharam nesses prêmios. E, de fato, no início era aquela euforia, o índice de felicidade ia lá para as alturas, a pessoa ficava eufórica, certamente. Mas depois de um tempo, mais ou menos um ano, os níveis de felicidade da pessoa voltavam ao nível anterior do ganho do prêmio. Então veja, se era uma pessoa que já fosse satisfeita, ela continuava satisfeita. Agora, se fosse uma pessoa insatisfeita, ela voltava para a insatisfação. Porque também a gente sabe que quando você tem muito dinheiro, começa a aparecer, né, como a história de alguns famosos, John Lennon. Depois da fama, aparece ali o pai dele, que foi uma pessoa ausente, de certa forma, querendo resgatar. Não era só uma paternidade querendo ser resgatada, era também um resgate financeiro. E isso dói muito a alma da pessoa, né? Dói muito profundamente no ser humano. Então, o poder, o dinheiro, abre portas e abre também pessoas que se aproveitam. E isso, às vezes, vai deixar a pessoa ficar meio paranoica, meio desiludida e traz uma série de consequências. Então, é muito interessante a gente perceber essa perspectiva da posse do necessário. Mas ele vai dizer, a consciência tranquila. Para a doutrina espírita, isso tem uma profundidade enorme. Porque quando lemos no Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, nós encontramos a resposta na consciência dos seres, na consciência do ser. Então, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. As leis morais, elas estão dentro de nós. E, de certa forma, a justiça humana é um meio de tentar traduzir essas leis morais. Um meio que vai ser mais cristalino ou mais opaco, conforme a evolução dos seres. Conforme os seres estiverem mais reinificados, digamos assim, nesse neologismo, com o reino de Deus desenvolvido internamente, a justiça, o direito humano vai ser mais próximo do direito divino que está na nossa consciência. Conforme a nossa evolução for mais opaca, mais distante vai ser essa diferença do direito divino e do direito dos homens. Por isso que ao longo da nossa história, todas as barbaridades, me diz meu irmão, que é da área jurídica, foram feitas sobre o aval da pena do direito humano. Porque nem tudo que é legal é moral, né? A legalidade seria o direito humano e a moralidade o direito divino. Então, quando nós estamos em paz com a nossa consciência, independente de estarmos sendo injustiçados pelo direito humano
ou pelas pessoas ao nosso redor, nós estamos com a consciência tranquila e estamos em paz. E essa paz nos dá um certo estoicismo, uma tranquilidade da alma que nos faz persistir. Não é uma tranquilidade sem mescla, tá? Não é que a gente não se sinta angustiado, não é que a gente não se sinta para baixo muitas vezes. Sim, nos sentimos. Porque a gente não é também essa pessoa robustamente infalível, sabe? Não. Mas pelo menos a gente não fica no chão. A gente cai, sente o golpe, pegando uma comparação com um boxe, por exemplo. O lutador sente o golpe, mas consegue se levantar apesar de ter sentido o golpe. Porque ele tem a consciência tranquila, ele tem algo que o puxa. E esse algo que o puxa fica mais forte ainda quando ele tem uma fé no futuro. Então, é nessa ordem, né? A posse do necessário, a consciência tranquila, e aí vem um elemento que eu acho primordial, a fé no futuro. Porque eu posso ter posse do necessário, posso ter consciência tranquila, mas não ter necessariamente a fé no futuro. Mas essa fé no futuro é um ingrediente a mais que me enche de vitalidade, me enche de propósito e me dá uma visão, essa visão transcendente. E aí a mensagem de Jesus, ela se amplifica, né, da mensagem socrática. Embora elas pareçam nessa questão da transcendência, da sabedoria e tal, aí me parece que vai a algo mais profundo. Porque não dá para você ter uma visão materialista, oficialmente falando, baseada na vida de Jesus. Né? Então, na vida de Sócrates, na vida de Platão, sabe? Você tem correntes materialistas. Porque não necessariamente foi uma vida tão plena espiritualmente como Jesus. Né? Jesus fala constantemente desse reino de Deus. Então Sócrates fala, mas ele fala de tantas coisas, tanta pluralidade ali, que você tem inclusive uma escola cética, de um ceticismo, fundada sobre a característica socrática de duvidar, de questionar. A gente não consegue encontrar no cristianismo. Não quer dizer que a gente não encontre um materialismo em pessoas religiosas, mas não é um materialismo estimulado pelas palavras, pela interpretação. Porque se você for interpretar constantemente, Jesus remete à fé. Esse é o ponto. Embora na análise da filosofia antiga socrática nem sempre a gente consiga encontrar a fé, na análise da vida de Jesus, da filosofia de Jesus, né, dessa boa nova, está a fé como talvez o primeiro lugar, o primeiro ponto. A fé como um primeiro ponto, e certamente foi por isso que os judeus deram o palco ali para que Jesus pudesse nascer entre eles. Porque tinham essa característica, como hoje também continuam tendo, essa característica da fé como sendo algo fundamental para as suas vidas. A fé me faz lembrar um professor de física que havia perdido pela morte um amigo, também professor, e numa aula ele me falou algo que, não para mim, falou para a turma, mas algo que até então era professor de vestibular. Então estava ali com meus 17 anos, eu acho. E então já cresci no espiritismo, né, numa visão espiritual, e foi interessante ele falar o seguinte: para vocês que acreditam em alguma coisa depois da vida, né, porque o católico, o espírita, o evangélico, né, todas as religiões, o umbandista, todos, a pessoa do candomblé, todas elas acreditam em algo depois da morte. O que vai variar como e quando e onde vai ser esse depois da morte, né? Mas todos nós acreditamos que existe algo que sobrevive. E ele não, ele é materialista. E ele falou assim, para mim não, para mim morreu, acabou. Então eu não consigo me consolar de que eu reencontrarei meu amigo. Para mim nunca mais eu vou vê-lo.
Então era uma dor tão profunda que eu só fui entender depois, atendendo pessoas com a mesma característica. E quando a gente atende pessoas que têm uma fagulha de fé, como essa fé ajuda para passar. Não é para não se sentir abalado, mas é para passar pelo abalo, sem se desmoronar como um todo. Ou até desmoronar, mas se reconstruir. Entende? Ou seja, sentir a dor, mas se levantar diante de perdas. Porque a fé dá uma noção de propósito, de algo maior que está ali norteando a vida. Então, nesse sentido, me parece que a felicidade, na visão espírita possível, ela se encontra nesses 3 aspectos, né? A posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. E talvez foi por isso que, para irmos encerrando o nosso encontro de hoje, eu encontrei aquelas 2 histórias naquela época da faculdade. Eu era estudante de medicina e uma amiga, na verdade eu estava indo fazer uma prova, na verdade estava no meio de semana de provas ali, e preocupado com as provas. A primeira prova tinha sido nota baixa, a primeira nota baixa que eu tinha tirado praticamente na minha vida toda, a prova de anatomia, muito difícil, então estava preocupado com a segunda prova para fazer bem e passar por média. E parei num posto de gasolina, e era um posto que ficava entre 2 vias, né? Uma via que ia e outra via que voltava. E não existia um retorno oficial. Sabe o retorno que se faz, né? Não existia um retorno oficial. Então as pessoas faziam retorno no posto de gasolina, extraoficialmente, né? E depois até a prefeitura deixou um retorno, construiu um retorno oficial, porque todo mundo fazia lá. E também foi a vez de um jovem que tinha pele negra, com baixa condição econômica, que estava catando lixo. Então, em todas as grandes cidades, imagino que na sua também, existem pessoas que catam o lixo para sobreviver. Às vezes para poder encontrar algo e também para reciclar, vender para alguma coisa que recicla. E esse jovem ele foi fazer o retorno nesse caminho. Mas ele estava com aquelas carroças, e eu achei interessante porque ele estava com a carroça puxada por um cavalo. Às vezes você tem a própria pessoa que puxa, né, a carroça, mas ali era um cavalo que estava puxando, e ele estava só tangenciando o caminho do cavalo. Só que como ia carro e voltava carro, ele estava ali no meio, o cavalo deu uma relinchada, assim, quis ir para frente, e ele segurou a rédea. No que ele segurou a rédea, a carroça que estava cheia de lixo, caiu um lixo no chão. Aí ele tentou pegar o lixo no chão, o cavalo tentou ir para frente, ele segurou o cavalo, caiu mais um lixo no chão. E ele tentou pegar o lixo, se o cavalo ia, e ficou naquela cena trágico-cômica. E tão trágico-cômica que ele começou a rir. E foi a risada dele que me chamou a atenção, e eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, me chamou a atenção aquela cena trágico-cômica, sabe? Um jovem, né, que estava numa situação trágica, na minha percepção, e acho que na sua também, catando lixo, mas estava rindo da própria desgraça que estava sendo dupla, porque o cavalo estava querendo ir para frente, poderia causar um acidente, e quando ele ia, o lixo caía no chão, ele riu. Mas aquela risada me chamou tanto a atenção, e que eu, depois de abastecer, eu desci do carro e fui conversar com ele. E acho que me chamou a atenção por 2 motivos, né? Um motivo óbvio, esse que estou colocando, mas teve outro motivo, porque essas carroças são pesadas, e estava abarrotada. E eu sei que era pesado porque outro dia, nesse paralelo aí a essa história, eu estava chegando na casa dos meus pais, onde eu morava na época, e tinha uma pessoa que estava carregando uma carroça de lixo, mas não era pelo cavalo, era ele próprio. E acho que ele estava ali meio embriagado, sei que ele depois ficou caído no chão lá, e a carroça ficou justamente na entrada do carro. E eu então desci do carro e
enfim, vi que ele não tinha condições de tirar e tentei eu mesmo segurar a carroça e tirar. Mas foi uma coisa cômica, né? Foi uma coisa patética, porque quando eu tentei fazer uma força para a carroça descer, eu subi, de tão pesado que era o negócio. Eu fiquei, meu Deus do céu, já vi tantas pessoas carregando essa carroça e nunca imaginei que era tão pesado. Resultado, eu não consegui tirar a carroça do local. Aí vieram as pessoas, né, e começamos a ajudar para mover a carroça para o local, enquanto ele se restabelecia. Ajudamos lá ele, que realmente estava embriagado, e eu fiquei com aquele impacto, né? Talvez isso me fez descer e perguntar por que aquele jovem estava rindo. Quando eu cheguei perto do jovem, ele ficou com medo. Então veja que coisa curiosa, né? Um jovem de classe média, sempre fui de classe média, né? Meu pai professor, então nunca fui de jovem de classe elevada, classe média, pai professor, mas que me deu as condições necessárias. Nunca sofri problemas na minha subsistência, né? E teoricamente é o jovem de classe média que fica com medo de um jovem de classe socialmente baixa, né? De ser assaltado, ser agredido, mas foi esse jovem que ficou com medo de mim. Isso já me chamou um impacto. Tive que falar para ele, não vou fazer nada com você, eu quero conversar. E ele achou estranho, mas a gente conversou, perguntei o nome dele, ele me falou o nome, e eu perguntei, você vai levar isso para onde? Ele, não, vou levar ali para um local que recicla, e aí eu vou conseguir levar um dinheiro para casa. E eu falei, você consegue levar quanto? E ele falou, se for um dia normal, uns R$5. Se for um dia bom como hoje, uns R$10. E aí com esses R$10, eu consigo comprar comida e levar para minha família. Porque desde que meu pai nos abandonou, então eu é que consigo levar. Minha mãe Aí começou a falar várias doenças que a mãe tinha, não conseguia trabalhar. Então era ele que ajudava na subsistência de casa, catando lixo. Então ele estava feliz, porque ele estava com muito lixo. Veja que paradoxo. Eu estava feliz porque estava com muito lixo e ia ganhar R$10 para poder comer. E aquilo me condoeu profundamente, sabe? Eu até tirei um dinheiro para dar e ele não aceitou. Ele, não. Ou seja, era um cara... Ele não estava pedindo nada para ninguém, né? E eu falei, mas por que você está rindo? E ele falou, mas o que é que eu posso fazer? Né? O que é que eu posso fazer? Esse é um ponto interessante que esse jovem me ensinou. A desgraça, quando é muito, é melhor rir, porque você pelo menos atenua. Mas ele também estava feliz porque ele estava levando comida para casa. Ele estava com um propósito. Eu não sei se ele tinha uma fé espiritual. Acho que sim, porque ele falou graças a Deus. E não foi aquele graças a Deus de boca para fora. Ele estava realmente com um sentimento profundo. E essa história ficou guardada na minha cabeça porque na mesma semana, uma amiga minha de faculdade, ela veio me procurar para conversar sobre a vida dela. Ela, sabendo que era espírita, ela queria que eu conversasse um pouco sobre isso com ela, porque ela tinha tudo, ela me disse. E eu me sinto extremamente triste, um peso, porque eu acho que eu não sou útil para nada. Então ela de fato era uma pessoa muito bonita, inteligente, estudante ali de medicina, uma boa estudante, poliglota, falava ali umas 4 ou 5 línguas, com dinheiro, financeiramente muito de uma classe alta, num terreno em Recife privilegiadíssimo, viajando, né, viajada, já conhecia vários lugares do mundo, apesar de ser muito nova, estava num relacionamento afetivo, tinha uns pais, nenhum pai é maravilhoso 100%, mas os pais bons, presentes, afetuosos. Então, assim, ela tinha uns parâmetros todos que a gente enaltece como sendo necessário. Apesar disso, ela dizia, eu me sinto inútil. E foi interessante, porque eu geralmente não faço nenhum... não fico convertendo ninguém. Eu faço palestras, desde 17 anos. Faço palestras. As pessoas sabem que eu faço. Quem quiser escutar, vai lá na palestra. Hoje assiste o YouTube, especialmente o canal da Mansão do Caminho, onde vinculei todas as minhas energias aí nos últimos tempos para poder
enfim, dar conta de outros compromissos também, da vida profissional, pessoal, paternal. Mas no dia a dia eu não fico assim convertendo. Aqui nem a ideia de conversão que me move, o meu motivo de fazer palestras é a ideia de compartilhar algo que é bom e que eu acredito que é bom, porque é bom para minha vida. Então, falando isso, quando as pessoas me vêm perguntar e elas estão realmente interessadas como essa amiga, aí eu começo a conversar mais, de forma particular. E entreguei para ela um Evangelho segundo o Espiritismo. Sugeri alguns capítulos, ela foi lendo e não se tornou espírita, mas ela se tornou uma pessoa com propósitos, né? Alimentou esse lado espiritual, que era o que ela estava pedindo. Eu não estava querendo convertê-la para nenhuma religião, para nenhuma visão, mas estava querendo despertar a visão espiritual de propósito. E foi interessante que logo em seguida ela foi entrando em trabalhos voluntários para ajudar pessoas e ficou uma pessoa extremamente engajada em várias causas sociais, despertando um lado espiritual não oficialmente com a religião, que era aquilo que o jovem tinha. A fé como um despertar de um propósito, a fé como um despertar de algo que nos move de uma maneira transcendente para passarmos as dificuldades da vida. E aquele jovem que não tinha nada, o básico era grato à vida, feliz porque estava levando a comida. E aquela outra jovem que tinha quase tudo, estava infeliz porque se sentia útil, o jovem, e ela se sentia inútil. A fé tem essa outra função de nos mobilizar uma força de propósito, uma força criadora, transcendente em nós, que se transborda na vida. E é por isso que concordo com a visão de Vicente de Carvalho, quando no terminar da sua poesia, nos últimos 2 tercetos, ele vai dizer: essa felicidade que sonhamos, árvore milagrosa que supomos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós nunca a encontramos, porque ela está sempre apenas onde nós a pomos e nós nunca pomos onde nós estamos. Essa felicidade que é uma árvore milagrosa, sabe, 100% de frutos, é a felicidade completa, perfeita, ideal. Essa outra felicidade que está na visão que a gente coloca no hoje e transforma o hoje é a felicidade possível, é a felicidade relativa, é o processo da caminhada que nos torna felizes, não apenas amanhã, mas nos torna felizes hoje, porque vai saciando a nossa fome espiritual, vai saciando a nossa sede de mudança. Essa felicidade, portanto, existe sim, mas nós não a encontramos, porque ela está sempre apenas onde nós a pomos, e nem sempre nós a pomos onde nós estamos. Muita paz, até a próxima.